relação da caixa de câmbio e diferencial e o que isso aí influencia na nossa preparação dos motores, né? Ou a preparação vai influenciar na relação do câmbio. Bom, vamos lá. Nós podemos fazer alguns tipos de preparação, né? Mas a gente normalmente escolhe uma preparação para a gente ter mais torque, né? Então faz um motor com uma cilindrada grande, escolhe um comando de válvulas que o motor não vai girar muito para você tentar trazer o torque mais para baixa, né? Dos RPMs. Ou a gente escolhe uma preparação aonde você tenha pouco torque, mas você tenha muito giro. Então você faz o motor girar bastante. Só que isso influencia muito, muito mesmo, vai influenciar a utilização desse tipo de motor, cada um desses tipos, a relação de câmbio e diferencial, mas principalmente o escalonamento das marchas, né, da sua caixa de câmbio. Por quê? Porque se eu tenho um motor, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Eu tenho um motor aonde eu tenho ele com pouco torque, tá? Porém um motor que tira bastante, né? Gira muito. Eu preciso ter uma caixa de câmbio que seja uma relação mais curta e uma relação de diferencial às vezes mais curto também. Por que uma relação mais curta? E aí vocês vão entender que a gente pode trabalhar com uma relação de caixa mais curta e depois brincar lá na relação do diferencial. Vamos lá. Para quem gosta de assistir vídeos na internet, para quem é fã de Fórmula 1, por exemplo, vai lembrar quando a gente tinha os motores aspirados, né? Motores que giravam lá 15, 16, 18, 19 mil rotações. E aí você tinha uma caixa de câmbio que as marchas eram empilhadas uma na outra. Como o motor não tinha torque, tá? A gente tá falando nos V8, nos V10. Só que você fala do motor V8 com 3 litros, com 2 litros. Fala de um V10 com 2.5 litros, tinha uns de 2 litros, tinha motores até com menos litragem, tá? Motores que a gente conseguia girar bastante, tá? Porém, torque pouco. Então você tinha que ter uma relação de marcha onde as marchas eram uma empilhada na outra. Por quê? Porque você não podia deixar o RPM cair muito, tá? Então era aquelas troquinhas de marcha, uma em cima da outra, pum, 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 rapidinho. E aí você brincava muito, né? Quando a gente fala brincar, pessoal, não é de brincadeira. Você tem várias relações aí de diferencial para você conseguir chegar na sua velocidade máxima. Porém, não deixando cair o RPM. Se você nunca assistiu, é legal de ver. Coloca aí, vai no YouTube depois que terminar a live e coloca lá Fórmula 1 era aspirada, né? A era da Fórmula 1 com motores aspirados. Vocês vão ver que os caras vinham empilhando marcha. E quando pegava umas, eu acho que era Spa-Francorchamps, né? Spa-Francorchamps, não sei como que fala bem mas eu acho que a pista mais longa, que tinha reta mais longa, era de Spa. Aí os caras vinham trocando de marcha, batiam todas as marchas. A última marcha, aí era uma marcha mais longa, tá? Caía no torque, mas não conseguia subir. Então de tão longa que era, cair no torque, ganhando pouca velocidade final. Mas ele colocava uma marcha só para aliviar o motor. Não ganhava muito mais velocidade. Então mantinha. Era uma marcha longa, próxima da penúltima, um pouquinho mais longa. Então o motor já não conseguia vencer ela para chegar no limite, tá? E aí o que acontecia? Então eles brincavam, eles podiam trabalhar aí na relação final do diferencial. Quando você vem alterando, colocando aí, então quando a gente está utilizando um motor que gira bastante, você vai utilizar uma caixa mais curta, as relações mais curtas e também trabalhar no diferencial. Quando você está com um motor que tem muito torque, vai pegar um motor 6 cilindros, aí um motor 4.1, um motor quando a gente faz o 4.4 ou faz os 5 litros usando o virabrequim do canavieiro, né? Ou vai fazer um motor, um V8, por exemplo, ou mesmo um motor 4 cilindros, por exemplo, um AP 2 litros, 2.100, 2.200, ou um Chevrolet 2.2, 2.4, 2.6 ou até um Chevrolet 2.7. Como Eduardo, um Chevrolet 2.7? O Chevrolet 4 cilindros, bloco, né? Bloco e vira. Você vai fazer um virabrequim cursado, mas vai usar o bloco do 2.4, usa um virabrequim cursado e usa pistão grande, faz ele 2.7, tá? O que acontece? Ali ó, pessoal, o Bruno colocou, era em Spa mesmo, que era a reta mais longa da Fórmula 1, isso mesmo.
Então o que acontece? Quando você faz esses motores 4 cilindros com grandes cilindradas, que às vezes tem motor que são torque, motor torcudo, só que você não pode girar muito. Por quê? Motor com muita cilindrada que você vai girar muito, você cria vibrações, ressonâncias internas. Então você normalmente um motor, por exemplo, a gente usa motores na arrancada, tá? Motor Chevrolet, 4 cilindros, os motores aí de S10, por exemplo, das Blazer S10, e aí faz ele 2.4, 2.5, 2.6 até 2.7. Tem um cara desenvolvendo um 2.8, eu não sei se ele vai conseguir chegar nisso aí, nessa cilindrada toda. O que acontece? São motores que você não pode girar muito, vai girar ali 7.500, 7.800, no máximo 8.000, não é um motor que você pode girar 10.000, porque o virabrequim tem tanto curso, né, que ele vai criar vibrações internas e aí você acaba tendo quebra de motor e você não sabe o porquê. Mas eu usava tudo forjado, virabrequim forjado, biela forjado, mas o curso é tão longo, né, o motor tem tanta cilindrada que as vibrações internas acabam se tornando muito grandes e você acaba quebrando o motor. Quando você usa então um motor de muita cilindrada aonde você tem muito torque, aí você consegue usar relações de marchas mais espaçadas. Por quê? Porque cai, então você gira o motor, gira lá 7,5, e aí o teu motor cai, você pode usar uma relação mais longa. Teu motor cai lá nos 4,5, você perdeu 3.000 RPMs, tá? Só que ele caiu nos 4,5, e aí o teu motor, tô dizendo aqui, né, supondo que a tua faixa de torque vá de 4.200 até uns 6.800 mais ou menos, tá? Motor grande, de cilindrada grande. Então você gira um pouquinho, gira até 7,5, sai um pouquinho para cima da faixa de torque, mas está conseguindo alimentar, você tem potência. Quando você puxa a outra marcha, cai nos 4,5, tá? Cai já pegando o melhor, então você vai ter que achar o promédio do motor. Aonde que você tem o promédio da tua faixa de torque? Faz cair dentro do promédio, não abaixo, que ele também demora para crescer. Mas faz cair dentro desse promédio da tua faixa de torque. Entrou nesse promédio, ele vai subir rápido o giro, vai subir empurrando com força, você ganha velocidade. Chegou nos 7,5, 7,200, 7,300, troca de marcha. Caiu de novo, ele vai continuar empurrando. Então você vai estar sempre dentro dessa faixa de torque. Aí você consegue usar uma relação de câmbio mais aberta, mais longa, tá? E aí, pessoal, é uma coisa que vocês têm que começar a entender. Relação de caixa de câmbio e relação de diferencial. Normalmente, quando a gente usa uma relação de caixa de câmbio mais longa, é onde você tem um torque de motor maior, você usa uma relação diferencial um pouquinho mais curta, tá? Quando a gente usa uma relação de câmbio para um motor que você não tem torque, tá? Motorzinhos lá em 1.600, 1.800 cilindradas, mas que você vai girar, por exemplo, vai pegar um motor aí, um AP, você não tem tanto torque, mas você consegue girar bastante, você faz uma relação, uma caixa relacionada, e daqui a pouco a gente vai falar sobre trocar engrenagens, né, dentro das caixas por engrenagens originais, e que você consegue fazer a relação da caixa de câmbio, tá? Então você consegue fazer um escalonamento dentro dessas caixas, né? Brincar um pouquinho dentro desses conjuntos de engrenagens que você tem dentro das originais ou depois das forjadas que a gente vai falar, encurtando as relações, beleza? E depois trabalhando na relação da coroa e pinhão para alongar um pouco mais a relação final tua, tá? Então você consegue trabalhar bastante dentro dessas relações. Você vai fazer, quer ver? Olha só, a gente vai fazer um carro aspirado, tá? Um carro aspirado, você tem que ter um cuidado, porque o motor aspirado ele tem aquela... Acelerou, ele dispara muito fácil, né? O RPM do motor, você tem o teu torque é muito rápido para você disparar primeiro e segundo. Então, normalmente, no motor aspirado, né, num carro aspirado, a gente trabalha com falando em arrancada, não em circuito primeiro, tá? Primeiro carro de arrancada. Você trabalha com uma primeira e segunda marcha mais longa e uma terceira e quarta mais curta, tá? Que é para quê? Você faz o carro teu ganhar velocidade mais rápido, né? Porque você tem uma primeira e segunda mais longa. E aí terceira e quarta para você vir caindo bem no final da faixa de torque. Então o teu carro ganha velocidade mais rápido sem estacionar muito de baixa, tá? E depois você mantém de alta. Isso quando você não está usando um conjunto de embreagem slipper, por exemplo, que são as centrífugas, né? A gente já falou em outras oportunidades aqui sobre as embreagens
centrífugas. A gente pode voltar a falar numa outra oportunidade, tá? Sobre as embreagens centrífugas. E então, antes, quando a gente não tinha as embreagens centrífugas, a gente usava uma relação mais longa de primeira e segunda para o carro, dar uma matadinha e não ficar patinando muito. Agora, com as slippers, a gente pode usar até uma relação um pouquinho mais curta sem problema, para quem for usar essas embreagens, né, centrífugas. E depois, uma terceira e quarta batendo muito uma seguida em cima da outra. Daí alguém vai falar assim: Eduardo, mas o meu carro é para arrancada 201 metros, então eu preciso ter só uma primeira, segunda, terceira. Não. Dependendo, se você tem uma caixa muito bem escalonada, você pode encurtar mais as marchas. E hoje, com o sistema de gear, troca de marcha sem usar embreagem, né, para trocar de marcha, sem tirar o pé do acelerador, você vem empilhando marchas. Tem gente na arrancada de 200 metros trocando 5 marchas, tá? Por quê? Porque vem acertando a relação das caixas de câmbio. Aí a gente pega esse mesmo carro, né? Um mesmo carro lá, uma tração dianteira, e sai de um aspirado e vai para um turbo. Opa, num turbo eu preciso ter as relações de marchas um pouquinho mais longas. Por quê? Para mim poder aproveitar melhor a força que o meu motor tem, tá? Ainda mais hoje que os motores turbos a gente está conseguindo manter a mesma faixa de torque por mais tempo, por um RPM mais longo. Antigamente, quando a gente não tinha os cabeçotes que a gente tem hoje, quando a gente não tinha a eficiência das turbinas, gente, o que as turbinas melhoraram a eficiência desses nossos motores, mexeu diretamente com a relação das caixas de câmbio, tá? Aí agora também vem muita gente perguntando assim: poxa, eu não estava conseguindo andar bem na arrancada, fui lá e comprei o motor do Juca. O Juca, todos os carros dele na categoria, sei lá, Turbo B, andam bem. Eu fui lá e paguei pro Juca que eu queria igual os motores que ele faz. Ele fez o motor exatamente igual, mesmo curso de mesmo conjunto pistão e biela, mesma turbina, tudo igual, mas eu ainda não consigo andar junto. Talvez a tua relação esteja errada de câmbio, tá? Então tem que cuidar um pouquinho para quem vai trabalhar numa categoria, né? Falando em categoria, tem que cuidar muito relação de câmbio. Se a gente for falar no circuito, então o fumo é maior ainda, tá? O fumo é maior ainda. Esse final de semana eu estava em Foz do Iguaçu, descansando com a família. Ele foi viajar com a família, fiquei sexta, sábado, domingo lá em Foz no hotel. Mas o meu irmão tava na pista aqui com um carro de um cliente nosso, treinando, carro de track day. E aí, o que acontece? Um GMzinho 1.0, tá? Porém, ele tá com a caixa de câmbio errada. A caixa dele quebrou. E aí ele comprou uma outra caixa. Ele comprou uma caixa errada. Comprou uma caixa de 1.6. Carrinho de track day. Matou o carro para andar. O que aconteceu? Nós temos aqui na pista, a gente chama 6 e 7, né? São duas curvas. E ele vinha de quarta marcha, puxava uma terceira, entrava de terceira e fazia a terceira. Só que eu fazia morto. O que aconteceu? Com a relação estava muito longa, ele vinha, puxava uma terceira, beliscava a segunda, saída de curva, metia o pé de segundo e já espetava a terceira de novo, para conseguir subir o giro, tá? Baixou quase 1 segundo o tempo de pista dele. Então, aproveitando a relação de câmbio, que estava errado pro carro dele, mas aprendendo a aproveitar a relação de câmbio. Então, realmente é muito interessante vocês começarem a trabalhar dentro de relação de câmbio. Quer ver uma coisa só? Para quem aí tem carro turbo original, tá? Quando você compra um carro turbo original e esse mesmo carro tem um carro aspirado, por exemplo, quer ver? Lembra dos Passat turbo e dos Passat aspirado? Motor 20 válvula, turbo aspirado, câmbio grande, o câmbio GTI que o pessoal fala. Se você tem um Passat turbo, você vai lá e compra uma caixa do Passat aspirado e coloca no teu carro turbo, tá? No teu Passat turbo, a impressão que você ganhou 100 cavalos no carro. Você tem uma impressão que você ganhou 100 cavalos no carro para uso urbano. Por quê? Porque a relação é mais curta, tá? O carro fica muito mais esperto, é um carro pesado. Porém, a caixa original dele, ela é feita mais longa. Por quê? Porque as empresas, né, as fábricas pensam no carro como um todo. Cidade, estrada, então vai precisar de um câmbio mais longo. Se você estiver usando esse carro só no uso urbano, você tira o câmbio do turbo e coloca um câmbio do aspirado, muda na hora a tocada do carro, fica um absurdo. Falei do Passat,
porque é um carro que a gente sabe que tem muito aí. Se você pegar, por exemplo, os Golf GTI, tá? Uns MK3, os MK4 e tal, e tirar o câmbio mecânico do turbo e colocar o câmbio do aspirado, tá? Muda absurdo que o carro anda. Então dá para você melhorar os câmbios. Mesmo, Eduardo, o meu carro saiu turbo de fábrica, porém o câmbio do aspirado é outro câmbio, é totalmente diferente, muda um monte de coisa, não dá. Opa, mas vamos olhar, às vezes dá para você encurtar alguma, ou troca só o conjunto de coroa e pinhão desses câmbios, né? Dá uma encurtada nele, ou troca só as relações. Cara, a diferença na tocada do carro é muito grande. O carro fica mais esperto, parece que o carro ganha 100, 150 cavalos brincando. Falando dentro da relação das caixas de câmbio aí, pessoal, o que dá para vocês fazerem também é fazerem trocas de engrenagens ou de coroa e pinhão, igual eu falei. Quer ver uma coisa? Carros de marcas e pilotos, a linha Volkswagen, o pessoal faz o quê? Pega a coroa e pinhão do 1.0, dos golzinhos 1.0, para usar nos 1.6 de marcas e pilotos, uma relação mais curta. Usa a terceira e quarta do 1.0 e assim por diante, quando o regulamento permite, tá? Quando o regulamento não permite, infelizmente tem que trabalhar em cima de regulamento, tá? Então, de repente, você faz um carro de track day e você não quer colocar uma caixa forjada, você pode desmontar a sua caixa e fazer, né, a utilização de outras peças de outros carros utilizando esse carro. Eu, lá em 1990 mais ou menos, tá? 90 aí, por aí, 92, 93, eu fiz o meu primeiro câmbio relacionado, tá? Na época muito sem conhecimento ainda, né? A gente foi desenvolvendo depois disso, mas na época muito sem conhecimento, para um Passat, tá? De arrancada. E nós fizemos com tudo soldado, primeira e segunda soldada, então cortamos o eixo, soldamos, tratamento térmico e tal. E aí a gente usou, na época, a terceira e quarta do Logos. Olha só, pegamos uma segunda, colocamos no lugar da primeira, pegamos uma segunda mais curta, colocamos no lugar da primeira, usamos uma segunda original, pegamos a caixa de câmbio que tinha a segunda mais longa e pegamos uma caixa de câmbio que tinha a segunda mais curta. Usamos a segunda mais curta, colocamos no lugar da primeira, usamos a segunda mais longa que a gente tinha na época e a terceira e quarta do Logos. Uma terceira normal do Logos e a quarta uma terceira invertida do Logos, tá? Para ficar escalonadinha, ficar uma em cima da outra. Então, realmente dá para você fazer muita coisa, desde que você pare, analise. Dá para usar engrenagens de outros carros, né? Aquilo que eu sempre falo na preparação de motores, que a gente usa virabrequim de um carro em outro, pistão de carro em outro, assim por diante, você consegue fazer nas relações de caixa de câmbio também. Olha só, tem muita gente que não sabe, por exemplo, o câmbio do 260F, né? Que é o famoso câmbio do Dodge, que usa-se muito nos Opalas, tá? Existe diferença na relação do Dodge, do Maverick e da F1000 e os da C20 também. Então muita gente não sabe que dá para você fazer alteração nas relações de câmbio. Tem cara, não, eu comprei um 260F e coloquei no meu carro e o carro é muito ruim, é muito curto. O cara comprou uma caixa de F1000, de repente, da C20 e tá usando uma caixa errada no carro dele, tá? Então é interessante vocês começarem a conhecer sobre relação de caixa de câmbio, tá? Então vamos cuidar sobre isso aí, beleza?